Tá aí mais uma questão sobre funções. Essa questão é uma questão teórica que vai envolver a análise de um gráfico para que você possa verificar se é ou não uma função. Ele diz: das figuras a seguir, a única que representa o gráfico de uma função real y igual a f de x, de modo que esse x pertence a um intervalo fechado de a até b. Aí ele quer que você identifique qual delas representa essa função. Lembre que é bem simples, basta você traçar uma reta que seja paralela ao eixo y. Então você vem aqui, ó, e vai traçando retas paralelas ao eixo y em diversos pontos dos gráficos. Eu fiz nesses três primeiros porque eles vão ser os primeiros a ser eliminados, porque perceba que aqui ele tocou o gráfico em 2 pontos, aqui ele tocou o gráfico em 2 pontos, aqui ele tocou o gráfico também em 2 pontos. Sempre que isso acontecer, você não vai ter uma função. Então, esse aqui não é uma função, esse não é, esse não é. Na verdade, está aparecendo duas funções, né? Tem um traço para cá, uma reta, um segmento de reta para cá, outro para cá. Então, não é uma função esses três. Tocaram o gráfico em 2 pontos quando você passou uma reta paralela a y. E aí eu fiz um diagrama aqui abaixo só para lembrar você por que isso não podia, né? Por que isso não pode acontecer. Imagine que você tem uma função que vai relacionar o conjunto A com o conjunto B. Uma função qualquer, dei um exemplo aqui, f de x igual a x mais 1. Se você tiver aqui, por exemplo, x igual a 1, isso vai fazer com que ao substituir x por 1, você tenha 1 mais 1, 2. Então, o 1 tem como imagem, lá no contradomínio, o 2. Apenas o 2, só uma imagem. Você não pode ter o número 1 tendo nessa conta aqui dois resultados diferentes, ou seja, dando 1 e dando 4. Isso não é uma função. Então, por isso que quando você chega nessa situação aqui, traça uma reta paralela a y e ele tem duas imagens, você diz que isso não é uma função, você elimina. Agora vamos analisar as outras. Nas outras você tem o seguinte, essa aqui, ó, ela tem um probleminha aqui, ó. Porque veja que tem um trecho. Dentro do intervalo AB, existe um trecho aqui dentro do intervalo AB. E o intervalo AB é o domínio, porque ele disse que y é igual a f de x e f de x pertence a esse intervalo fechado, de A até B. Só que tem um trecho aqui que é como se ele não tivesse uma imagem lá no contradomínio. É como se você tivesse um elemento aqui, ó, que sobrou. Exemplo, lá na função ele relacionou o 1 com 2, o 2 com 4, por exemplo, o 3 com o 3, uma outra função qualquer, né? Mas aí é como se tivesse sobrado um número aqui, ó, sobrado um elemento. Tem um trecho dela que não tem imagem. Então, quando isso acontece, isso também não é uma função. Não pode sobrar elementos aqui no domínio, tudo bem? Então, esse aqui você também elimina. E aí o que sobra é essa. Note que se você passar uma reta paralela a y em qualquer lugar aqui, ó, aqui ou aqui, você só terá um encontro com o gráfico, só um ponto. Então, nesses casos, você pode afirmar aí com tranquilidade que isto aqui representa o gráfico de uma função. Tudo bem?